Olá, salve Maria Santíssima! Eu me chamo Beatriz, ou mais conhecida como Senhora Taborda, e neste vídeo eu venho trazer a definição da modéstia. Se você ainda não viu o último vídeo, lá eu falo um pouco sobre o que vou trazer aqui no canal Veritas Perpétua, que é uma série de vídeos que se tornarão um curso sobre a modéstia cristã. E falei neste último vídeo, sobre a necessidade de um curso sobre modéstia, né? E qual é o objetivo desse curso. Então, se você ainda não assistiu o último vídeo, eu peço que vá assistir para que possa aproveitar de forma eficiente toda essa série de vídeos. E já peço que vocês possam curtir esse vídeo e compartilhar com as pessoas que vocês conhecem, compartilhar nas redes sociais, para ajudar aqui o nosso apostolado. Então, nessa primeira aula, porque essa é definitivamente a primeira aula do curso, o vídeo anterior foi como uma introdução, eu venho trazer a definição do que é a modéstia. É necessário compreender, em primeiro lugar, o que é a modéstia, para não cair em erros que estão hoje muito difundidos. Como eu falei no último vídeo, o principal problema está nas ideias. O principal ponto de toda uma série de confusões está nas ideias. Não são nem nas ações, mas aqui dentro, no intelecto. Então é preciso aproveitar bem essa aula, compreender bem o que é a modéstia para não cair nos erros. Se você for para lá em outro vídeo e não assistir esse, talvez você caia, né, em alguns erros aí. Então, por isso que eu quero deixar bem claro a definição da modéstia, segundo o que traz a Santa Igreja, o que traz o pensamento de Santo Tomás de Aquino, que é o pensamento da Igreja, para prosseguirmos com as outras aulas. Então, vamos começar pelo termo modéstia. O que essa palavra remete? Modéstia vem de moderar, de moderação, ou de justa medida, ou também equilíbrio. Hoje, você dizer que uma pessoa é equilibrada é uma qualidade. Por quê? O que é a ideia de equilibrada que as pessoas têm? A pessoa equilibrada, hoje nos termos modernos, é aquela pessoa que adere a verdades de um lado, a verdades de um outro, né? A ideias de lados opostos e faz uma síntese. É aquele esquema hegeliano de tese, antítese e síntese. Então, a pessoa equilibrada seria muito boa, porque ela não estaria, né, de nenhum dos dois lados, ela não cairia nos extremos, né, no meio. Ela estaria sendo uma pessoa equilibrada, né, estaria em paz com as pessoas. Isso é o que o mundo moderno compreende como uma qualidade da pessoa humana, ser equilibrado. Mas não é isso o que nós devemos ser. E muitos católicos também podem cair neste erro, apesar de reconhecerem a ideia, né, do que é uma verdade, compreenderem a subjetividade das coisas, né, mas caírem nesse erro também. E até, inclusive, justificando esse erro, essa ideia falsa, com o pensamento de São Tomás, que vai dizer que a virtude está no meio. Já vou esclarecer essa questão. Então, a palavra modéstia, ela está relacionada com a justa medida das coisas, justamente porque ela vem para moderar certos prazeres. Moderando no sentido de rejeitando o pecado, afastando os vícios, para encontrar a justa medida, para encontrar o caminho correto, para então viver a virtude, atingir a perfeição, se é que vocês entendem. A virtude é um bom hábito operacional. Vou esclarecer essa questão também através deste livro aqui, que eu já falei no último vídeo, que é a Modéstia Católica, Manual da Modéstia Católica. Nesse livro tem uma parte que fala só sobre o pensamento de Santo Tomás relacionado à modéstia. E ele vai dizer o quê? Que as virtudes são as perfeições daquelas faculdades orientadas à atividade, ou, em outras palavras, a virtude é a disposição das faculdades humanas
para o perfeito cumprimento de suas respectivas operações. E aí ele vai fazer a divisão entre virtudes intelectuais e virtudes morais. A virtude moral, ela é uma certa disposição ou forma que foi impressa pela razão na faculdade apetitosa como um selo, e que aperfeiçoa a parte da alma que tende a ordenando-a ao bem da razão. O bem da razão é o que é moderado ou ordenado pela razão. Então, a modéstia, assim como toda virtude, de certa forma, vai moderar, ela vai moderar certos prazeres, que São Tomás vai dizer que são os prazeres menores. Por quê? Vamos compreender a hierarquia entre as virtudes. A modéstia, ela é como que uma filha, uma virtude anexa da virtude da temperança. Então, a modéstia ela é uma virtude menor. Para quem não sabe, há 4 virtudes cardeais. As virtudes teologais, que é a fé, a esperança e a caridade, e as virtudes cardeais, ou as virtudes humanas, que são as virtudes da prudência, temperança, a virtude da justiça e a virtude da fortaleza. Então, relacionado à virtude da temperança, como uma virtude anexa, está a virtude da modéstia. E ela é uma virtude menor porque ela modera prazeres menores. O que é a virtude da temperança? A virtude da temperança é aquela que vai regular os atos e movimentos externos da alma. Por isso que a virtude da temperança está tão relacionada com a castidade, né? Aquilo que atinge a carne. Por isso que ela está tão relacionada com a impureza, né? Um pecado contra a temperança, um pecado de intemperança seria um pecado de impureza, né? Um pecado contra o 6º ou o 9º mandamento. Mas para compreender melhor essas questões, vocês podem acessar outros vídeos aqui no canal. Mas é interessante compreender isso, que a virtude da modéstia é uma virtude menor nesse sentido. Mas não é porque ela é uma virtude menor que ela é uma virtude menos importante, que ela não seja tão importante quanto as outras. Porque como é que nós vamos edificar, como é que nós vamos construir um edifício só com pilares e vigas? Não, é necessário paredes, é necessário janelas, é necessário toda uma série de itens, né, de instrumentos para a construção de um edifício. Como é que nós vamos regular certos prazeres intensos se nós não somos capazes de regular prazeres menores? Que é justamente o que modera as virtudes menores, a virtude da modéstia. Então é necessário ter a virtude da modéstia para ter a virtude da temperança. Para viver a castidade é necessário viver a modéstia, como nós vamos ver. As duas estão muito relacionadas, estão intrincadas. E é verdadeiro dizer que a virtude da modéstia é como que a salvaguarda da castidade. Compreendendo isso, a importância da modéstia e o seu devido lugar na hierarquia das virtudes, nós podemos prosseguir para o conceito do que é a modéstia. Como a virtude da modéstia está relacionada com a exata medida das coisas, ela está relacionada com a dignidade da pessoa humana, no sentido de que a pessoa modesta é aquela pessoa que reconhece o seu devido lugar de direito. É aquela pessoa que se reconhece como uma filha de Deus e vai agir como uma filha de Deus, ou como um filho de Deus. A modéstia ela está relacionada com aquilo que é externo, assim como a temperança. Mas ela não é só exterior. Como toda virtude, ela é interior. Podemos dizer que ela brota no interior e vai se manifestar no exterior. Então, não há como uma pessoa ser modesta apenas exteriormente e não ser interiormente. Da mesma forma que não tem como ser interiormente se ela não expressa isso exteriormente. As duas coisas estão relacionadas, se é que vocês entendem. Por isso que quando dizem assim, mas o que importa é a intenção, o que importa é o coração. Isso é uma ideia totalmente errada que nós devemos compreender aí a gravidade desse erro. Como assim o que importa é só a intenção? Se eu tenho uma intenção e faço o contrário da intenção, eu estou fazendo uma coisa completamente errada e completamente incoerente, né? Se eu penso algo e faço algo totalmente diferente disso, eu estou errada. Então, o que importa não é só a intenção, não é só o que está no meu coração, mas aquilo que eu faço. O amor não é só o que está no meu coração, mas é obras, é aquilo que eu faço, aquilo que eu demonstro. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu o ofendo com
pecados graves ou com pecados veniais mesmo. Não é possível. Para amar a Deus é necessário amá-lo através das nossas ações. Então essa é uma ideia muito errada que está aí no mundo moderno, né, de que o que importa é o coração, e até vejo muitas pessoas católicas falando dessa questão de que importa o coração também relacionada à modéstia. Isso é um erro gravíssimo e de não entender mesmo o que é modéstia, né? Já aproveito para deixar aqui uma citação desse livro aqui, do Manual da Modéstia Católica também, que diz o seguinte: muitas pessoas incorrem na falta de modéstia por uma suposta espontaneidade, coerência com o desejo de ser eu mesmo. É o que as pessoas estão pregando aí nas redes sociais, né? De ter o seu próprio estilo, de ser você mesma, e muitas vezes isso é incompatível com a modéstia. Este slogan, às vezes, pode ser uma mera desculpa para justificar confortavelmente qualquer ato excêntrico, e em outros implica uma atitude de rebelião diante dos costumes estabelecidos. Basicamente, tudo depende do conceito que a pessoa tem de si mesma. Completamente relativismo. Do seu ser. Na verdade, pode-se dizer que a modéstia é a virtude da pessoa que se manifesta para o exterior sabendo que é uma pessoa, que é possuidora de dignidade. Sendo a manifestação do ser, esta é uma das raízes profundas dessa virtude que aparentemente é secundária e para alguns insignificante. Então vejam que interessante essa crítica, mas também aqui ele traz o conceito de modéstia, né? Ela é a virtude da pessoa que se manifesta para o exterior. Então, se ela se manifesta para o exterior, ela já tem que existir aqui dentro da nossa alma, sabendo que é uma pessoa possuidora de dignidade. Então, o que difere uma pessoa modesta de uma pessoa imodesta é isso. É você saber que você é uma pessoa de dignidade e você manifestar isso através do exterior. E, é claro, através dos comportamentos, né? Como nós vamos ver, há tipos de modéstia. São Tomás vai dividir a modéstia em 4 tipos. Então, para que vocês compreendam o que é modéstia, vai além do que nós podemos aparentemente perceber. A modéstia, ela não é só o exterior, ela não é só vestimenta, ela não é só comportamento. Ela é mais do que isso. Entendendo que a modéstia ela é moderar prazeres menores, nós compreendemos então essa divisão de São Tomás. Então, tem 4 tipos de modéstia: a humildade, a estudiosidade, os movimentos do corpo e a aparência externa. Assim como no livro aqui, nessa série de vídeos, eu vou focar nesses 2 últimos tipos de modéstia, que é a do movimento do corpo e da aparência externa. Mas também tem a questão da humildade e da estudiosidade. E daí você pode ficar pensando, mas o que isso tem a ver com modéstia? Humildade não é uma virtude? O que tem a ver com modéstia? Bom, é só pensarmos no termo modéstia, moderar. Ela vem moderar prazeres menores. E não são só prazeres que atingem a carne diretamente, como nós estamos acostumados a pensar, mas que atingem também a nossa alma. Por exemplo, uma pessoa que ela é curiosa, ela pode tender a diversos vícios por esse erro, né? Ela pode se tornar uma pessoa fofoqueira, por exemplo. Ela pode cometer pecados de calúnia, só pela curiosidade. Uma pessoa curiosa é aquela pessoa que quer saber tudo, né? Mais do que deveria. E sem objetivo nenhum. Ou seja, é um vício, né? A curiosidade. É necessário moderar isso. Moderar esse vício. Moderar esse prazer de curiosidade. E como é que nós vamos fazer isso? Através da estudiosidade, muitas vezes, né? Porque uma pessoa curiosa é uma pessoa que, muitas vezes, ela vai ler diversos livros, por pura curiosidade, para conhecer várias coisas, mas ela não vai direcionar isso para uma razão, para um fim, para um objetivo claro. Uma pessoa que é estudiosa, ela vai ler com objetivo, não por pura curiosidade, mas para conhecer as coisas devidamente, para atingir a sabedoria. A humildade vem para moderar certos prazeres e para te colocar no devido lugar. Muitas pessoas não aceitam uma crítica, não aceitam que possam estar erradas. Isso é falta de humildade. Então, nós precisamos moderar esses vícios.
Então, é só para que vocês compreendam, então, que a modéstia vai muito além do que é exterior, e ela está relacionada com vícios que atingem a nossa alma, que atingem nosso intelecto, nossa vontade. Então, como eu disse, eu vou focar aqui nesses dois tipos de modéstias, que é relacionado aos movimentos do corpo e a aparência externa. Então, é focar mesmo no que é externo. Mas, como eu disse, não é puramente visível, mas também aquilo que está dentro. Para deixar bem claro, a modéstia, ela é uma virtude que modera prazeres menos difíceis. Ela modera paixões nas relações com outros, por isso que ela pode ser dita como uma virtude social, porque ela está relacionada com as relações humanas. Então, eu devo ser modesta não só por causa de mim mesma, mas por causa do outro, como nós vamos ver. Em outras palavras, nós podemos dizer também que a virtude da modéstia é uma virtude que vai regular atitudes do corpo e do espírito que requerem um autodomínio. Mas isso também não se aplica só à virtude da modéstia, mas também outras virtudes, né? E qual seria a definição do objeto e do sujeito da virtude da modéstia? Nós podemos dizer que as virtudes têm um objeto e um sujeito. O objeto é a matéria sobre qual a virtude opera. Qual seria, então, o objeto da virtude da modéstia? Que matéria que ela opera? Seriam esses movimentos menos difíceis de moderar do corpo e do espírito. Esses movimentos que não são virtuosos e que requerem um autodomínio. Esses movimentos errados. E que vêm justamente porque nós temos, né, uma inclinação errada, né, proveniente do pecado original. Essa inclinação da concupiscência, da tríplice concupiscência que existe em nós, é que nos faz termos essas inclinações, esses vícios que devem ser moderados. Então, esse seria o objeto da modéstia, esses movimentos do corpo e do espírito que requerem um autodomínio e que estão relacionados a prazeres menores, menos difíceis de serem moderados, em relação a outros prazeres que são mais difíceis, mais intensos, como os prazeres que devem ser moderados pela virtude da temperança. Relacionado ao comportamento, o objeto seria os comportamentos no agir da pessoa. E relacionado à aparência externa seria, então, o uso de certos ornamentos. Qual é o sujeito da modéstia? É a pessoa humana. Mas veja só, o sujeito é aquele que tem a capacidade de agir. O que em nós tem a capacidade de agir? É a vontade. A modéstia, ela tem como sujeito a vontade, o apetite intelectual, diferente da temperança, que teria o apetite concupiscível, justamente porque está relacionado com esses prazeres mais difíceis de serem moderados, que atingem diretamente a carne. A modéstia, como nós vimos, não necessariamente vai atingir diretamente a carne, mas o intelecto, a nossa alma. Por exemplo, uma pessoa gosta muito de falar. Fala, gosta muito de falar, né, excessivamente. Isso é um vício, deve ser moderado. Não está relacionado exatamente com a carne, mas com o interior, né? É um prazer interior, se é que vocês entendem. Compreendendo essa diferença entre a modéstia e a temperança, fica mais claro entender o que é cada um, o que é a modéstia. A temperança vai ter como sujeito deleites corporais, diferente da modéstia, que não tem esses deleites corporais como sujeito, porque os deleites não são provocados por uma paixão corporal, como nós vimos através desse exemplo. Para se relacionar ainda melhor com a modéstia no sentido da aparência externa, uma pessoa que gosta muito de se mostrar, né? Que gosta de mostrar o seu corpo, seja por vaidade, seja por luxúria, né? Ela tem um vício, ela comete um pecado, né? Como nós vamos ver, mas isso é um prazer que atinge, de certa forma, o corpo, né? Mas que atinge, sobretudo, o intelecto, né? É um prazer que ela tem de se mostrar. No outro, vai atingir um prazer corporal, porque o outro vai se deleitar vendo a pessoa nua, a pessoa, né, exposta ali. Então, vejam a diferença entre a modéstia e a temperança. E é por isso que elas estão ligadas, por isso que elas estão intrincadas. Se a pessoa é modesta, ela
ela protege o outro de cometer um pecado de intemperança, um pecado contra a castidade. Mas isso nós vamos ver nas próximas aulas. Então, esse foi o conteúdo desse vídeo. Foi mesmo para trazer a definição do que é a modéstia, para vocês compreenderem melhor esses termos tomistas, né? O modo como a virtude opera, qual é o objeto, qual é o sujeito da modéstia, para então compreender bem o que ela é, qual é a sua definição. Eu espero que tenha ficado bem claro o conteúdo desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do que eu falei aqui, podem deixar nos comentários, que eu vou tentar responder vocês aqui nos comentários. Ou também, se tiverem alguma dúvida maior, quiserem deixar aqui, eu posso estar respondendo em um próximo vídeo. No próximo vídeo, eu vou falar mais propriamente sobre o que é a modéstia no comportamento e o que é a modéstia na aparência externa. Fazer essa divisão, né? Fazer esse esclarecimento entre esses dois tipos de modéstia. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá, salve Maria e viva Cristo Rei!